48. 48. Jorge Prates. 205/69 de 2024. Encaminhe seu Poder Executivo a seguinte sugestão: a tomada de providências pela Coab para a regularização fundiária dos imóveis na Vila Pantanal. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido, requerimento que acaba de ser lido. Vereadora Jorge Prates está inscrita para discutir. 10 minutos com a parte. Obrigado, senhor presidente. Bom, agora dá tempo de passar a parte com mais tranquilidade. Eu vou falar agora sobre a Vila Pantanal. Mas antes eu queria também só responder aqui ao vereador Ezequias, que eu passei a informação ali. No ano de 2000 começou a ser feita, através de um programa de urbanização que havia na cidade, essa transferência dos terrenos da rede ferroviária para a SPU, para que houvesse, então, né, posterior transferência para a prefeitura para que fosse feita a regularização. Em 2016, essa transferência foi finalizada, e em 2020 somente que a Coab se pronunciou dizendo que já não queria mais o terreno, porque então não atingia essa cota de enchentes. E aí então nós estamos até agora, né, aguardando saber o que vai ser feito e até mesmo qual foi o destino da verba pública ali para essa região, que foi então, né, passado para a Coab para que fizesse, arrumasse, né, o terreno para regularização fundiária. Então, só corrigindo, desde 2016 esse terreno está ali esperando por essa regularização. E aí volto a dizer que eu estou falando sobre esses dois terrenos especificamente, porque esses são terrenos que estão hoje, né, junto com a União, esperando pelo movimento da Prefeitura para a regularização. Como o vereador aqui citou, a Vila Pantanal ela também é um desses terrenos que está aguardando, mas que então ali a situação ainda é a mesma, né? Da Vila Icaraí, mas existem algumas diferenças nessas regiões. Porque aqui, então, falando da região ali do Alto do Boqueirão, que é uma área localizada no final da Francisco Derosso, composta, então, por um total de 4 áreas, que totalizam entre 53 mil metros quadrados, mais ou menos. E a questão aqui, a mesma da anterior, mas com alguns diferenciais, porque parte dos imóveis são da Prefeitura, outra parte da rede ferroviária que foi extinta e outras de proprietários particulares diferentes. E também existem matrículas ali que não foram localizadas. Mas aqui eu falo, então, da parte da Vila Pantanal, que é essa área de quase 53 mil metros quadrados e meio, que é uma ocupação. E essa parte, ela pertence à rede ferroviária, que também foi a mesma coisa da Vila Icaraí, a rede ferroviária que foi extinta, né, e feita, então, por parte da SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, o termo de cessão para que a Prefeitura fizesse a intervenção para regularização com saneamento básico, urbanização, recuperação ambiental, enquanto ocorria essa transferência, né, da rede ferroviária para a União, para que a União fizesse, então, a doação para a Prefeitura e posterior regularização de doação para os ocupantes da região. Que fosse, então, a transferência definitiva, né, da parte de que pertencia ali a essa rede ferroviária. O contrato de cessão provisória foi feito em junho de 2012, tendo um prazo, então, de 20 anos até a incorporação definitiva, que se encerrou, ou melhor, que se encerra, né, em 2032. O terreno está agora cedido para o município, para que faça intervenções para a regularização, e em junho de 2008, a Prefeitura, por meio do programa Pró Moradia, também recebeu recursos específicos para a região do Pantanal, por parte da União, para fazer essas intervenções visando a regularização fundiária e ações ambientais. Na época, eram 765 famílias que seriam beneficiadas sob a coordenação da Coab, que até por isso solicitou o termo, né, a cessão de uso provisório para a União. E o município, nessa época, também informou que havia alocado uma verba por meio do Ministério das Cidades, pelo programa Aceleração do Desenvolvimento, PAC, para projetos de regularização. E isso também está no questionamento, né? Onde é que já foi aplicado, o que foi feito com esse recurso. E a gente também está, além, né, de mandar essa sugestão ao Executivo, estamos aí correndo atrás de saber e entender todos esses trâmites aí que já há anos está acontecendo. E em novembro de 2020, a SPU, ela disse que fez uma vistoria e que encontrou até algumas vias asfaltadas, com residências, estabelecimentos comerciais e de alvenaria, mas que ainda haviam casas em condições precárias de saneamento, casas de madeira, sem iluminação pública, e definiu que ainda não conseguiram pontuar as intervenções feitas ali por parte da Coab. A partir daí, ainda em 2020, a SPU oficiou a Coab para que ela informasse quais eram e quais foram as ações que foram tomadas ali na região. E a Coab, em fevereiro de 2021, ela respondeu informando que, por meio de programas da União, PEC para a Moradia e o Fomplata, fez obras de infraestrutura, construiu 334 unidades habitacionais que destruíram também habitações precárias, mas que o problema era que havia vários títulos
né, vários proprietários do local que criavam obstáculos para dar andamento aos imóveis, né, a partir do loteamento certo para regularização, que é o que citou aqui o vereador Ezequias, que não se refere então à Vila Icaraí, mas sim à Vila Pantanal, e que de fato existem, né, esses vários títulos, vários proprietários. Mas existe uma lei federal de regularização fundiária de 2017, que é número 13.465, que, de acordo, então, com a resposta da Coab, deu algumas possibilidades para sanar esses impasses de multiplicidade de proprietários das áreas urbanas irregulares, e que estavam aí aguardando que fosse regulamentada pelo município, mas essa lei federal ela já foi regulamentada em 2022, aqui no município, pelo decreto 1488, no dia 7 de outubro de 2022. Então, já não tem mais motivo nenhum para ficar esperando, né? A lei já está regulamentada no município, se era essa a questão, isso já aconteceu. Então, por isso, existem todos esses pedidos de informações encaminhados para sabermos o que foi feito para regularizar essa área, e, além disso, também estou encaminhando essa sugestão ao Executivo para que a Coab e a Prefeitura deem aí um andamento definitivo à regularização fundiária desse local. E aí, então, a vereadora Indiara apontou aqui muito bem que existem muitas, né, famílias ali que acabam passando por situações extremamente desnecessárias. E aí, vereadora Indiara, devo corroborar com a sua fala e dizer que sim. Ali, quando a gente vai acompanhando, né, as famílias de perto, a gente vai vendo a situação precária que essas famílias vivem e a necessidade real que elas têm de, pelo menos, ter uma resposta viável da parte da prefeitura, da parte dos governantes, porque é muito injusto a gente saber que algumas crianças nem mesmo conseguem matrícula na escola porque as escolas não aceitam por fazer parte de ocupações. E aí, então, as famílias estão procurando várias escolas até que consigam fazer a matrícula. Os jovens estão ali hoje sem o CEP, sem a possibilidade de conseguir um emprego, e toda a vida dificultosa que essas pessoas vivem nas periferias, até mesmo sem condições básicas mesmo de sobrevivência. E aí, então, tudo isso está extremamente entrelaçado e relacionado, vereador Osias, justamente a falta, né, de um plano, de um projeto específico mesmo, que seja palpável de realizar por parte ali da Coab e da Prefeitura. Então, é um pedido, sim, que a gente consiga resolver, até porque a gente vai vendo, na análise de tudo, vereadores, que houveram, né, várias vezes a entrada de verbas públicas, né, para o município, para a Coab, para resolver isso. E não foi resolvido. Então, a Coab ela tem destinado verbas e, anualmente, isso não está sendo utilizado. Como se não houvesse nenhuma problemática, como se não houvesse nada para resolver, e tem. Tem questões, como eu falei agora, da comunidade indígena Cacané-Porã, que é apenas uma questão de resolver as matrículas ali, mas que, obviamente, gera, né, um gasto público. Existe dinheiro para isso, a gente viu na última prestação de contas aqui, que essas verbas não estão sendo utilizadas, e aí a gente fica se questionando por que, então. E a Coab quer que a SPU pegue essa situação para poder regularizar e depois passar para a FUNAI, mas a SPU, obviamente, não tem por que fazer isso, porque antes tem que estar resolvida a questão do município, a questão que é pertencente ali à Coab. Então, são muitas questões aí que entrelaçam e que a gente precisa realmente, de fato, olhar para isso, pararmos aí de achar que, como o vereador Ezequias trouxe aqui, há situações complexas que acontecem. Acontecem situações complexas, sim, mas a gente tem secretarias para isso, a gente tem pessoas que estão hoje, né, trabalhando aí no âmbito público para resolver essas questões. Desde 2016 para cá, nós não temos tido respostas. Agora, também na situação da Vila Pantanal, nós precisamos saber o que vai ser feito. Esse contrato ele vence ali em 2032 e a gente não pode esperar que chegue até lá para virar mais uma Vila Icaraí. E aqui, de novo, falo sobre a Vila Icaraí e a Vila Pantanal, porque são terrenos que estão ali hoje em posse da União, aguardando a movimentação certa da Prefeitura para fazer a regularização fundiária e dar, então, para essas famílias, de forma gratuita, esses terrenos que são parte da extinta rede ferroviária. Né? Então, enquanto a gente fica achando que tudo é burocrático, que não dá para resolver, os moradores ali da Vila Pantanal, da Vila Icaraí, todas as ocupações, vivem aí nessa insegurança de não ter seus direitos de propriedade reconhecidos. A Prefeitura e a Coab permanecem falhando, sim, em cumprir com a sua obrigação de garantir o acesso à moradia digna e às políticas públicas básicas, como saúde, educação e infraestrutura. E a população, tanto do Pantanal como de outras todas as ocupações, elas não podem mais ser tratadas como invisíveis ou dispensáveis. A SPU está, sim, tentando encontrar a maneira certa de resolver a situação para ajudar aquelas famílias, e o não cumprimento dessas demandas básicas é, com certeza, uma violação flagrante dos direitos humanos e uma prova clara da falta de compromisso com o bem-estar da população. Então, é hora da gente agir e fazer aí com que todos esses moradores tenham o acesso digno a direitos e às políticas públicas que merecem.
Eu vou passar aqui a parte à vereadora Josete. Por gentileza, vereadora. Bom dia a todos e todas. Gostaria de parabenizá-la pelo debate, muito qualificado, com dados que são muito importantes. E reforçar, mais uma vez, a existência do programa Imóvel da Gente, que foi lançado pelo governo federal no dia 26 de fevereiro. Nós tivemos aí uma manifestação da ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, e que coloca a ideia de inversão da lógica, né, do plano de privatização que existia no governo anterior e que a leitura do atual governo é a importância de se garantir moradia para aquelas pessoas que ainda não têm esse direito garantido. Essa foi uma ideia do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, inclusive, no seu governo em São Paulo, né, fez esse tipo de processo, utilizando imóveis, né, do município para garantir o acesso à moradia. Então, é importante que nós possamos, né, pensar em áreas, né, que são de propriedade do governo federal, e aqui nós temos, como em todos os estados, a superintendência, né, do patrimônio da União, que está acompanhando todas essas ações. Então, muito bem colocada a questão dessas áreas que são propriedade, né, da União, que eram da antiga rede ferroviária federal, que infelizmente foi privatizada, né, mas que são propriedades do governo federal e que podem ser destinadas à garantia, né, de acesso à moradia por cidadãos e cidadãs. Então, eu acho que é importante que todos nós estejamos atentos, porque várias pessoas podem ser atendidas a partir do lançamento desse programa. Obrigada pela parte, vereadora. Agradeço, vereadora Josete, mas é realmente isso, assim, existem programas federais que podem também se unir a isso, como tem sido feito, na verdade, até ao longo de todos esses anos aqui, né? Várias vezes, assim, entrou uma verba do federal também para a resolução dessas questões de moradia aqui na cidade. E aí, então, é importante a gente dizer sobre essa questão que o vereador Osias levantou, a vereadora Indiara também levantou, a vereadora Josete aqui agora, que é a necessidade da gente entender, de fato, como está esse andamento da Coab na cidade, assim, no município. Né, eu disse há pouco, assim, é importante que a prefeitura talvez até desfaça isso, né, e faça uma secretaria específica porque da maneira como está, a gente acaba não tendo, vereador Indiara, muitas respostas que sejam condizentes e importantes ali para a nossa atuação até mesmo com relação a essas famílias hoje nas ocupações. E eu tenho até mesmo um projeto de lei que eu quero dizer aqui agora, que é um projeto que estabelece critérios de transparência para políticas habitacionais de interesse social no município de Curitiba e dá outras providências. Já passou por todas as comissões, nós estamos só aguardando que venha aqui para a plenária para a gente poder votar e que talvez também venha auxiliar nesse processo aí de transparência das informações da Coab, que a gente tanto precisa para poder encaminhar nosso trabalho aqui enquanto vereadores e também para que a prefeitura possa cumprir aí com o seu papel. Então, talvez a gente direcionar algumas coisas em relação à Coab seja importantíssimo para a gente agora. Mas, volto a dizer, é importante, então, vereadores, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho assim, de cobrar a Coab, de pedir que as regularizações fundiárias aconteçam, porque disso depende muito, muito, a dignidade da vida das pessoas que estão nessas ocupações hoje. E existem terrenos ali que, se for analisar um a um, e é o que a gente está fazendo, é o que eu estou fazendo ali junto, né, a minha equipe, a gente tem analisado todos esses terrenos, esse daqui da Vila Icaraí, passamos um ano também fazendo isso, para que a gente possa entender, né, e a gente possa até mesmo, de certa forma, auxiliar a prefeitura a encaminhar essa situação da maneira mais coerente e, principalmente, o mais rápido possível, porque, de fato, os moradores não podem mais ficar esperando essa procrastinação toda acontecer. Então, eu agradeço, vereadores, peço voto favorável mais uma vez e peço, sim, que o que a vereadora Indiara colocou, que a gente possa se juntar, para que a gente possa, de fato, todos os vereadores e vereadoras dessa casa, cobrar e até mesmo auxiliar nesse processo de regularização fundiária, aconteça.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Jorge Prates. Ainda em discussão, está inscrito para discutir, vereador Toninho da Farmácia. 10 minutos com a parte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, funcionários da Casa Legislativa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Confesso que muito me alegro quando vejo alguém lutando pelo interesse do povo da cidade de Curitiba. Isso é muito importante e louvável, a sua atitude, vereadora. E tem meu total apoio, porque logo que fui eleito vereador, eu já abracei essa bandeira da regularização fundiária nas áreas irregulares de Curitiba. Eu sou oriundo das áreas de ocupação irregular. Eu venho das áreas de ocupação irregular. Desde o princípio, quando fui eleito, eu já morava numa área irregular. E trabalhamos muito, trabalhamos bastante, buscando com a prefeitura, com a Coab e outros departamentos para que isso acontecesse. Conversando com o pessoal da prefeitura, que sempre tivemos uma boa conversa e um espaço muito aberto para o diálogo, e conseguimos avançar com a regularização do Chapinhal e a regularização da Vila Verde, que é onde eu moro. Ali onde estão os meus vizinhos, as pessoas que me elegeram vereador da cidade de Curitiba. E a partir do momento que nós abraçamos essa causa, nós estamos exercendo aquilo que realmente é a função do vereador. Qual é a função do vereador? Esse dia fui questionado por um projeto que eu falei em uma situação de uma rotatória que tornou-se um bolsão, a pessoa dizendo, olha, projeto do prefeito, e o vereador dizendo que... Eu disse, vereador é para fazer projeto. Vereador é para fazer projeto, apresentar sugestão e mostrar também ao executivo alguns caminhos que são viáveis para acontecer. Por exemplo, Vila Verde, aconteceu agora, venceu o convênio da Curitiba S.A. com a Coab. Nós batalhamos, estamos junto ali com a Coab, com a Curitiba S.A., conversando, e agora será assinado novamente o convênio para que as pessoas continuem regularizando suas casas, seus terrenos, para ter o princípio da dignidade. Aquelas pessoas que não tinham documento, diziam, eu não tenho documento, não sei o que vai acontecer comigo. Ninguém vai perder as suas casas, ninguém vai perder a sua moradia, mas precisa sim de ter a escritura para dizer, este local onde moro é meu. Isso é o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é constitucional. Então, eu digo para você que, vereadora, que nesse seu projeto, nessa sua proposta ao Executivo, essa proposição que você fez, tem todo o meu apoio e tem toda a minha admiração, porque é o seguinte, você está trabalhando por aqueles que, lá na ponta, se nós não lembrarmos, ficam esquecidos. Nós somos parte desse povo excluído da sociedade, mas por aqueles que são eleitos por eles para estar representando aqui. Então nós temos que mostrar e dizer
que nós existimos, estamos lá na ponta, estamos lá no bairro e carecemos de um olhar diferenciado. Eu conheço muito bem o Pantanal. Parte do Pantanal ali teve já um processo de regularização, mas ainda falta outra parte para ser regularizada. Conheço bem o Icaraí, Jardim União. Conheço bem aquela região, né? Serginho do Poço também é lá da região, faz parte da região ali do Cajuru, é Uberaba lá em cima. Então, eu gostaria de dizer aos senhores vereadores e vereadoras, abracem essa causa conosco, porque é uma causa nobre, é uma causa do povo da cidade de Curitiba. A maioria desse povo são igual ao Toninho da Farmácia, saiu lá do interior do estado do Paraná e viemos aqui morar em Curitiba. Onde nós fomos morar? Lá na periferia. Nós não tivemos condições de sair da nossa cidade de origem, do nosso município de origem, para vir morar aqui na área central de Curitiba. Não, o que sobrou para nós? Um pedacinho lá no final da cidade, na divisa com a outra cidade, para que a gente conseguisse estar ali, se acomodar ali a nossa família. Então, quando eu vim para cá, eu vim sozinho, eu era solteiro, era um menino ainda de 20 anos, quando vim para essa cidade. E conheci e acompanhei, estou na SIC desde que a SIC não existia Sabará, não existia Vila Verde, e acompanho no dia a dia o desenvolvimento da cidade. Existem dificuldades na regularização fundiária, porque tem áreas que são da SIC, tem área que é da linha férrea, que hoje é federal, tem área que é da URBS, tem diversos proprietários dessas áreas. E nós temos que conversar com a Coab, sim, ajustar com a Coab, para a Coab ajustar com esses proprietários dos terrenos, para que possamos regularizar, fazer a regularização fundiária dessas áreas também, assim como foi feito lá na Vila Verde. Lá não tem um só, não é tudo da Curitiba S.A., tem mais de um proprietário. Mas devagarinho está se ajustando e as pessoas estão recebendo o título de propriedade, estão recebendo a escritura registrada no cartório que aquele terreno é teu. A maioria dos terrenos ali da Vila Verde já tem escritura, a maioria. E a grande parte, uma grande parte dos que ainda não têm, né, estão constantemente falando com a gente: Toninho, quando vai ser liberado para eu fazer minha escritura? Porque o meu terreno já está quitado e eu quero fazer a minha escritura também. Entende? Então, nós conversamos com o presidente da Curitiba S.A., com o presidente da Coab, e eles gentilmente nos atenderam e estão finalizando já o processo da assinatura do convênio para continuar dando a escritura para aqueles cidadãos. E assim, nós queremos que aconteça no restante da cidade toda, em toda a cidade. Nós queremos que aconteça lá no Cajuru, nós queremos que aconteça ali no Pantanal, que fica no Alto Boqueirão, nós queremos que aconteça em várias outras áreas aí que precisa da regularização fundiária. Na SIC, nós temos muitas áreas que nós estamos trabalhando para avançar ali. A partes. Não sei se tem tempo ainda, presidente. Tem mais 10 minutos, vereador Toninho. Pois não. Quem é a partes? Mauro Inácio e Tico Kuzma. Por gentileza, o primeiro... Mauro Inácio. Estou sem óculos aqui. Por gentileza. Obrigado, vereador Toninho da Farmácia. Quero lhe cumprimentar, Vossa Excelência, que é um professor
não só nessa área, mas em outras, mas Vossa Excelência que tem na sua região questões de regularização diária, que tem se dedicado a isso. Eu quero lembrar também que nós temos acompanhado no nosso mandato algumas situações lá da região onde eu atuo com maior intensidade, a Regional da Felicidade. Por exemplo, nós temos a Vila Quim, que já começou um processo de regularização, parte dela já foi realocada lá no Boa Vista. Todavia, houve um processo judicial que acabou interrompendo e dificultando a sequência. Mas está prevista para esse ano a finalização da regularização na Vila Quim. Da mesma forma, o Jardim Califórnia, ali no Campo Comprido, está em processo já final de regularização, uma comunidade já que existe há muitos anos e aguardava, ansiosa, esse momento. O prefeito Rafael Greca esteve lá há algum tempo atrás, e esse processo, então, já foi agilizado e está, como já disse, nos finalmente. Da mesma forma, o Jardim Três Pinheiros, ali no Butiatuvinha, também já houve um processo de regularização de infraestrutura dentro daquela comunidade, já inclusive com asfalto, com esgoto, e também lá no Jardim Pinheiros, em Santa Felicidade, há também algumas comunidades que precisam da atenção da Coab. Eu recebia nesse final de semana, e não é da minha área, mas eu quero citar aqui um apelo lá do Umbará, da comunidade Pau Furado. Mas como é uma área do vereador Bobato, eu vou conversar com ele e ver em que situação que está. Mas sei que esse caso também já foi judicializado, e aí quando passa para a esfera judicial, todos nós sabemos que se cria uma dificuldade muito grande. Mas quero aqui lembrar que a Coab, através do presidente Lupion, toda a sua equipe, ela tem sido muito atenciosa com todos, e claro, nenhum vereador ou vereadora aqui é contra a regularização diária. Naturalmente temos que obedecer à lei, veio a REURB agora que está em execução, né, que está sendo utilizada pela Coab para dar agilidade a algumas situações, mas sempre há as questões legais, as questões técnicas. Quero lembrar aqui também que tem uma comunidade muito próxima da minha casa, ali na rua, agora me fugiu o nome, a rua Paganelli, tem lá aproximadamente 20 famílias, a rua Francisco Paganelli, e nós tentamos no passado encaminhar essa situação, não foi possível por a questão legal, né, nem tudo que o município quer ou que nós desejamos acontece por as questões legais e, como já disse, algumas são judicializadas. Mas quero dizer aqui que esse é um desejo de todos os vereadores que atuam nas áreas de comunidade, como Vossa Excelência citou. Vossa Excelência está lá com o pé no barro. Vossa Excelência não é um vereador de gabinete, Vossa Excelência é um vereador que atua junto à sua comunidade. Então, eu penso que o que a vereadora Jorge trouxe aqui, nada mais é que o sentimento de toda essa casa buscar atender a nossa comunidade. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, nobre vereador. Eu gostaria de deixar claro aqui que eu não sou um professor, como Vossa Excelência disse, mas sim um batalhador, né? Um batalhador por esse povo das comunidades da periferia de Curitiba, lá do bairro, onde muitas vezes por ser muito grande a cidade, então os olhos do prefeito às vezes não alcançam lá porque está muito longe, muita coisa, a cidade é muito grande para o prefeito, mas nós, como vereadores, a nossa obrigação é mostrar para o prefeito aonde está o problema, é mostrar para o prefeito aonde está ali a necessidade da população, e é o que nós temos feito, né? E o que eu vejo que a vereadora aqui também está somando com a gente aqui, é uma vereadora que vem com propostas boas, propostas decentes, propostas que nós apoiamos totalmente, porque o que nós queremos é isso, que o nosso povo tenha um olhar do poder público voltado para a comunidade. E eu agradeço muito a gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel, o Eduardo Pimentel que vai lá a Massabarro comigo também. Tá? Ele vai junto comigo, a gente marca às vezes e vamos fazendo caminhada lá no bairro e vamos mostrando para ele a necessidade, e ele tem nos ajudado muito, junto à Coab, junto a Curitiba S.A. e junto aos órgãos da prefeitura que precisamos
consultar e que precisamos que avance, não é? Porque é como venceu agora o contrato aí que é entre a Curitiba S.A. e a Coab, aí as pessoas ficam impedidas de fazer a documentação. O que nós temos que fazer? É correr atrás para que isso seja assinado o mais depressa possível, e será assinado essa semana, para que o povo lá continue fazendo as suas escrituras. É por esse povo que nós batalhamos, pelo povo sofrido do bairro da cidade de Curitiba, é pelo povo que está lá na vila, lá na ponta, que às vezes sofre e às vezes grita para nós que está com dificuldade lá na situação da saúde. Nós ligamos para a secretária da saúde, ela resolve. Esse mesmo povo aí que carece da regularização fundiária, que precisa ter ali um documento na sua mão e dizer: esse terreno é meu. Isso é dignidade. Tico Kuzma, por gentileza. Obrigado, vereador Toninho. Cumprimento Vossa Excelência pela discussão do requerimento. Também cumprimento a vereadora Jorge Prats. Vossa Excelência conhece, entende dessas questões de regularizações. Tenho certeza, como falou o vereador Mauro Inácio, Vossa Excelência está sempre e diretamente em contato com a Coab. A vereadora Jorge também representa diversas comunidades que têm essa necessidade de regularização, especificamente sobre a Vila Pantanal, ali no Alto Boqueirão. Desde outubro do ano passado, a gente tem acompanhado a situação da Vila Pantanal, a situação da regularização ou de processos para a regularização da Vila Pantanal. Estive em outubro com o presidente da Coab, Lupion. Como a vereadora falou aqui, ali é uma situação complexa, na realidade, porque temos diversos terrenos de diversos proprietários. Entre eles, a antiga rede, a LL, temos terrenos particulares, alguns se sobrepõem a outros terrenos, mas é importante, sim, começar a regularização desses terrenos que já estão regulares. Também estive na Vila Pantanal para tratar de melhorias na pracinha, na quadra que tem ali na Vila Pantanal. Estivemos recentemente com o nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel também e com demais vereadores naquele processo ou naquele projeto de castração para cães e gatos da Vila Pantanal, que foi fruto de emendas dos vereadores, e esse projeto foi feito diretamente para atender essa comunidade. Entendemos que é uma comunidade que precisa desse tipo de atendimento. Também estivemos em visita à escola jornalista Arnaldo Alves da Luz, de Luz, acho que se não me falha a memória, que tem um trabalho fantástico da diretora, do vice-diretor, dos professores. Até faço um convite aos vereadores que visitem essa escola para ver o tipo de serviço que é ofertado à população daquela região do Pantanal. Excelente, é uma escola que atende aos alunos, atende a comunidade com um serviço excelente e com um atendimento realmente diferenciado. Então, temos trabalhado, o vereador Toninho também, por essa questão do Pantanal. A vereadora está certa, precisamos avançar e temos tentado com a Coab avançar na regularização de alguns lotes ou de algumas propriedades, pelo menos ali na Vila Pantanal. Muito obrigado. Obrigado, nobre líder. Obrigado pela contribuição. Lembrando que o Pantanal, eu tenho trabalhado ali desde o primeiro mandato, desde antes do primeiro mandato. Ali temos o pessoal do Gordo, que mora ali, temos... o Gordo, o Cascavel, são dois da Associação de Moradores. Sim, sim. E aí tem o seu Gentil, também a dona Maria Milani, tem um pessoal ali que batalham bastante ali por aquela região e trabalham por aquela região, lutam para a melhoria daquele local. Então, nós não podemos deixar de citar essas lideranças que tem ali dentro, que têm despontado, porque tem liderança que às vezes querem dizer que são lideranças, mas não tem resultado. Aquelas lideranças ali têm resultado porque eles trabalham e buscam o que é de melhor para a comunidade deles ali. Então, gente, quanto à regularização fundiária, nós, vereadores, não podemos baixar a guarda em nenhum momento, porque o nosso povo da nossa cidade precisa, sim, de ter o princípio da dignidade, a escritura na sua mão para dizer: esse terreno é meu. Parabéns, vereadora. Encerrada a discussão do vereador